Boa tarde. Começando a nossa live de hoje, vamos continuar o assunto de ontem, que estava muito bom. Deixa eu dar play aqui no Instagram. Gente, ontem nós estávamos falando sobre os reais motivos pelos quais desencadeia uma crise de pânico. Talvez você, conhecendo aí a sua vida, seu histórico, os problemas pelos quais você está passando e enfrentando, você até já tem uma ideia, já sei, eu tô ansiosa ultimamente por causa disso e disso. E isso tá me dando crise do pânico. Olha só, vou falar pra vocês que agora aqui são 3 horas da tarde e tá vendo a claridade? Isso é a janela daqui. Muita claridade. E eu sei que no Brasil já tá de noite. E aqui ainda são 3 horas da tarde. Eu tava pensando em fechar essa janela, que eu não sabia que tava tão claro assim. O cérebro começa a associar alguma situação em que você passou a crise do pânico como que aquilo é perigoso. Você vai no supermercado e você tem uma crise lá. Aí o que acontece? Ele associa o mercado ao perigo. E aí você começa a evitar a ir lá. Só que o problema não é o mercado. Boa noite. Só para lembrar que aqui no Rio Grande do Sul está muito frio. Ah, eu vi. Eu tenho uma paciente do Rio Grande do Sul e ela me enviou uma foto, um vídeo hoje de manhã, geada. A grama estava toda branquinha, bem branquinha, uma geada forte, braba. Olhando aqui para vocês no YouTube. É YouTube, é Instagram, YouTube ao vivo. Olha só, vamos lá. Ontem eu comecei a falar desse assunto e quem estava na live viu que eu tive que sair correndo porque eu tinha uma consulta marcada, eu agendei, para as 3h15. Já era 3h15, eu estava aqui, aí recebi a ligação da pessoa lembrando. E eu não vi o horário. Então eu não terminei, o assunto é bom demais da conta. Qual que é o assunto? Nós vamos falar sobre o que está por trás da crise do pânico e da ansiedade. Não só o que aparece nos sintomas, mas o que está escondido, negado ou ignorado. Ou até mesmo reprimido. Eu estou eu estou olhando aqui no meu roteiro da live porque tem coisas importantíssimas que eu não posso deixar de falar para você, para te ensinar o que você vai fazer nessas situações. Olha só. O mundo que a gente vive, esse planeta Terra, é cheio de desafios. Todos os dias, quando você abrir o olho de manhã, você tem desafios que às vezes você nem imaginava que aquele dia ia tomar essa direção. Você já parou para pensar nisso? Eu já pensei nisso. Eu não morava aí não, no sul não. Aqui também tá muito frio. Eu já parei para pensar como que vai ser o dia hoje. Como vai ser o dia hoje? Será que o dia hoje vai ser bom? Será que o dia hoje vai ser difícil? Será que vai ser um dia agradável? Às vezes a gente começa até a se conectar com umas certas. Sabe aquele negócio assim de sorte e azar? Que não é que é sorte ou azar. As circunstâncias da vida encaminham para certos caminhos que a gente às vezes não consegue entender nem explicar. E aí você pensa assim, não, toda quarta-feira é azar. Todo dia que eu visto essa roupa dá azar. Todo dia que eu passo naquele lugar dá azar. Todo dia que fulano de tal faz isso, é como se começássemos a criar amuletos da sorte. Se eu usar essa blusa verde, vai me dar sorte. Se eu usar esta pulseirinha, vai me dar sorte. A gente começa a carregar as coisas. Aí começa a vir aquelas crenças, aqueles mitos assim do tipo assim, já ouviram falar, né? Não deixa o chinelo virado de virada assim, chinela havaiana, que a mãe morre. Já ouviu falar isso? Não faz isso porque dá azar. Se cair, se derrubar uma faca no chão, significa que vai ter briga daqui a pouco. Já ouviram falar sobre essas coisas? São crenças, são mitologias, né? Sei lá, vem de histórias que são contadas, mitos até
E a gente acredita naquilo. E às vezes a nossa fé naquilo, as coisas acontecem, a gente fala, sabia que era porque eu não fiz isso, não andei com o pé direito. Dizem que, eu ouvi dizer que o Roberto Carlos, ele só usa roupa branca que é pra dar sorte. E ele faz as coisas 3 vezes. E na psicologia, os médicos ensinam, os psiquiatras também, que isso é como se fosse um transtorno obsessivo compulsivo. Você precisa fazer as coisas daquele jeito, tá na sua cabeça, e se você não fizer, vai dar azar, não vai dar certo. E a crise do pânico, ela não é um transtorno obsessivo compulsivo, mas ela tem similaridades, ela tem nuances parecidas com quem tem esse transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque você começa a pensar assim, se eu entrar num restaurante, mas eu sentar perto da porta da saída, se eu for ao cinema, mas eu sentar no fundo, na onde eu posso sair rápido dali, se eu for no mercado, mas ser rapidinho e for com alguém, não vai acontecer a crise do pânico. E quando acontece a crise do pânico, você pensa, aconteceu porque hoje, agora eu leio a mensagem aqui, porque hoje eu acabei fazendo isso e isso e aí aconteceu. E nem é aquilo, não tem nada a ver com aquilo. Vamos ver hoje os reais problemas, os reais fatores que desencadeiam uma ansiedade excessiva, que desencadeia uma crise do pânico. Vamos lá. A Regilane falou assim: após um infarto, desenvolvi depressão e pânico, mas já tentei vários remédios, mas não quero tomar, que tenho medo, que acho que vai fazer mal pro meu coração. Tenho muitas crises de pânico, medo de sair. Regiane, a sua depressão, ela não é desenvolvida por causa de um infarto. O infarto em si, infartar do coração, o infarto agudo do miocárdio, né, onde necrosou, com certeza não foi uma área muito grande, por isso você está viva, não é a causa da depressão. A causa da depressão é o que aconteceu depois disso, os seus pensamentos que foram alimentados, que tipo de reação você está tendo hoje na sua vida depois do seu infarto. Você tem medo de ter outro infarto, você alimenta pensamentos ansiosos do tipo, o próximo infarto pode ser que eu morra, isso daí é muito sério, dessa vez eu escapei, mas da próxima talvez não, e tá vigiando, e este medo fica alimentando a sua ansiedade. Você não relaxa, você não pensa em outras coisas, tudo que você pensa em fazer, você pensa no infarto, você não está tomando providências para evitar os infartos, você só acha que vai acontecer e que vai acontecer, aí não quer tomar remédio que faz mal pro coração, aí você provavelmente não deve estar fazendo um monte de coisa agora que talvez exercício físico, por exemplo, você acha que vai ter um infarto, e aliás é o contrário, o exercício físico diminui o colesterol, que diminui as chances de infarto e as gorduras. Eu não sei se o seu infarto foi por coágulo de sangue, por gordura ou por placas calcificação, que chama aterosclerose, arteriosclerose, uma é por gordura, outra é por cálcio, ou um embolismo, né? Um embolismo pulmonar não, que é no pulmão, um coágulo mesmo, sanguíneo, que acabou tampando uma veia, uma artéria. Você tem que tratar a depressão com medicação. Infelizmente, estados depressivos é muito difícil de sair sem medicação. Mas tem como, né? Não é que é impossível. Mas tem que ter o acompanhamento do psiquiatra também. Ele que vai fazer o processo da introdução do antidepressivo e da retirada. São os medicamentos mais difíceis de conduzir. Por quê? Depende da dosagem. Se você já tem ansiedade junto, vai influenciar. Se você não tomar uma medida drástica mesmo, drástica é do tipo assim, mudar completamente a sua vida num todo. O jeito que você pensa, o jeito que você vive, do tipo assim, alimentar mais saudável, dormir mais saudável, fazer exercício físico, fazer meditação, gratidão, terapia,
tomar medicamentos naturais, chás calmantes, ver as suas vitaminas, não sai. Continua do mesmo jeito. Então, qual que é o problema da ansiedade e da depressão? O problema dessas doenças em si, em você, na outra pessoa, em mim, qualquer pessoa, é que o tratamento, ele depende da pessoa, ele depende de mim. É diferente de você quebrar o braço. Se você quebrar o braço, se você cortar uma perna, se você tiver um acidente físico com o seu corpo, você vai lá no médico, entrega para ele, ele resolve. Ele vai engessar o seu braço e o seu osso vai cicatrizar independente de você. Não depende de você querer ou não querer. Não depende de você, colocou no lugar, teve o repouso, vai cicatrizar. Fez a sutura, costurou, fez a sutura, vai cicatrizar. Não depende da gente. Agora, a ansiedade e a depressão dependem da gente. Não é só a medicação. Por isso que se lamentar, colocar na situação de vítima, eu tenho depressão, não vou fazer isso porque eu tenho depressão. Eu vou ver o que o médico fala pra mim da depressão. Eu vou fazer terapia pra ela resolver minha depressão. Não vai acontecer. Não vai. Não vai. Não tem como. Não tem como. Sabe por quê? Porque você carrega as suas emoções, os seus pensamentos. Não tem como você transferir isso para alguém. O médico não tem como colocar em você sem que você queira ou deseje pensamentos diferentes, positividade, gratidão, meditação. Ele não tem como ninguém tem como obrigar você a tomar a quantidade de água suficiente, a se alimentar o mais saudável possível, aí fazer um exercício físico. Você pode até ter um personal trainer, mas se você não comparecer lá, ele vai ficar lá à toa. Adriana, eu ando muito ansiosa, meu filho casa esse ano e já estou preocupada, achando que vou passar mal na igreja, sensações de medo de desmaiar. A casa Dali. Olha que situação difícil, né? Assim, que você está se colocando. Por que você se colocando? Porque, veja bem, você fala assim, eu já estou preocupada e achando que vou passar mal. Então é você que está se colocando. Não chegou ninguém para você e falou assim, e aí? Você vai passar mal, hein, na igreja. Nossa, na frente de todo mundo, você é a mãe do noivo, vai entrar no meio da igreja. Já pensou? Você tem uma crise de pânico lá? Ninguém está falando isso para você. Você está falando isso para você mesma. Nós temos que pensar, presta atenção, que o nosso pensamento nos molda. Você é o que você pensa ser. Você age de acordo com o que você acredita. Se você alimentar pensamentos de ansiedade, eu vou passar mal na igreja, tem muita gente lá. Ai, meu Deus, como é que vai ser esse dia? E não sei o quê. Vai aumentar. Você vai guardar isso no seu subconsciente. Porque tudo que a gente pensa na consciência é armazenado no subconsciente. O seu subconsciente vai memorizar isso como se tivesse já acontecido, porque ele não sabe aqui atrás, a parte do sistema límbico, onde é guardada as emoções, com as nossas memórias, não sabe que não está acontecendo o casamento ainda, que o casamento está no futuro. A partir do momento que você se imagina fazendo as coisas, para ele é como se você estivesse fazendo já, mesmo que você não está. Vocês entendem isso? Eu já expliquei isso outras vezes. Por isso que, mesmo conscientemente, você assistindo um filme e sabendo que aquilo não é real, que é um roteiro, que são personagens, que é um filme, você consegue chorar. Por que você chora? Porque ele mexe com as suas emoções. Para o seu inconsciente, o que você está vendo está sendo projetado como se fosse real. Mas não é real. Só essa parte do cérebro que sabe que não é real. Então, o que você faz daqui para lá? Foca só nas coisas boas. Foco nas coisas. Os holofotes têm que estar no que você deseja e não no que você não deseja. Você não deseja passar mal, então não pensa nisso. Não alimenta esse pensamento, não vai por esse caminho. O que você quer? Andar bonita, elegante, dentro da igreja, com a cabeça erguida, sorrindo para os convidados, com uma roupa bonita, uma maquiagem linda. Aquela alegria de ver o filho casando. A minha filha casou há 2 anos atrás.
E eu sou a mãe da noiva, entrei eu e meu marido lá. Não, ele entrou com ela, né? Eu entrei com quem? Ah, com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos menores. Eu entrei com os meninos, um do lado e outro do outro, o Arthur e o Davi. Cabeça erguida. A igreja cheia. Olhando para as pessoas. Na verdade, a gente nem vê ninguém, porque a gente tá tão eufórico, com tanta empolgação, emoção, são tantas emoções. Ficou até parecendo. Quem que fala? É o Roberto Carlos, não é? São tantas emoções. Mas são tantas emoções. Adrenalina percorrendo, mas é uma adrenalina de empolgação. Transforme a ansiedade em empolgação. É o mesmo viés. Dentro do corpo, são as mesmas químicas com a mesma euforia. Os dois são iguais. Só que você entende? Deixa eu te explicar. Você tem a mesma reação química no corpo e no cerebral de adrenalina, começar a tremer, tal, com uma novidade muito boa que te deixa super empolgada e feliz, ou com uma novidade muito triste que te deixa muito com medo e com pânico. Os dois, a pessoa quer pular, quer gritar, quer abraçar, quer chorar, quer correr, quer... O corpo está em agitação. É uma empolgação. Eu já fiz uma live só sobre isso. A diferença entre crise do pânico e empolgação. Então você vai transformar o seu pânico em empolgação. Foca no que você quer. Eu quero ver meu filho feliz, eu quero minha nora feliz, eu quero entrar lá na igreja assim, assim. E acabou. E começa a imaginar o que você quer. Quando você imaginar o que você quer, você está se preparando para a realidade. A realidade vai acontecer conforme você programou no seu cérebro. Exatamente isso. Então, a probabilidade de dar tudo certo é uma chance de 90 e tantos %, talvez até 98, 99, se você fazer um ensaio mental, que a gente chama. Na terapia, ensaio mental. Mentalize, ensaia exatamente. Por isso que muitas vezes a pessoa falou assim, eu imaginei que era um fracasso, que eu ia tremer, que o microfone ia dar pau lá na frente e eu não ia conseguir falar. Desse jeitinho aconteceu, do jeitinho que eu pensei. Claro, você tinha programado o seu cérebro. E ele funcionou do jeitinho que você programou para ser. Você imaginou e aconteceu. Porque ele vai trabalhar para que aconteça. É poderosíssimo. Nosso cérebro é poderosíssimo. Ele não discute com a gente, ele só obedece. Ele só obedece. O que você coloca lá de programa, ali atrás, é como se fosse um computador. Ele vai rodar o que está lá programado para rodar. Vamos lá, Adriana, preciso muito de sua ajuda. Me procura, a gente faz terapia individual, tá? O seu caso é individual. Fazemos algumas sessões de terapia antes desse casamento e você vai estar perfeita para o casamento. Bom dia, boa tarde. Aqui é boa noite, aí no Brasil. Eu gostaria de saber se a ansiedade só fica boa se tomar medicamento. É verdade, doutora? Eu gostaria de saber quando eu tenho de ansiedade, meus pés ficam gelados, o que eu posso fazer? Edjane, ansiedade não se trata só com medicação. Existe um nível da ansiedade que é medicada, mas, em primeiro lugar, a medicação nunca vai resolver a ansiedade sozinha. Nunca. É tipo assim, tomar medicação, sarei da ansiedade. Isso não existe. Não existe. O que a medicação faz? Tem que ver se realmente é ansiedade para começar. Porque às vezes a medicação para a ansiedade, a pessoa não tinha ansiedade, ela tinha outro problema, borderline, bipolaridade, esquizofrenia. Esquizofrenia, na verdade, não entra em transtornos mentais comportamentais. Ela é uma doença mental mesmo. Mas dos transtornos comportamentais, dos transtornos de ansiedade, que são 7, eles lá no CID-11, que já está no Brasil, que é o Código de Identificação de Doença, e também no DSM-5, que é de Doenças Mentais Internacionais. Tem outras situações, que até vou trazer algumas situações da vida, que você tá ansiosa porque você não resolveu um problema. É só um problema que você tem. Para que tomar medicação? Se o problema é resolvido, a ansiedade vai embora. Então, você tomou uma medicação para uma coisa que não se resolve com medicação. Quando é que a gente sabe se resolve com medicação ou não? Isso vai depender do psiquiatra, da sua avaliação com o psiquiatra. Ontem foi que vocês escreveram para mim que foi no psiquiatra, com
conversou lá 40 minutos e saiu de lá com um clonazepam, eu acho, para dormir à noite, que é um benzodiazepínico, e uma sertralina, um ansiolítico, que também é antidepressivo, o que causa muitos problemas, efeitos colaterais, etc. E você vai ver que vai mascarar os sintomas. É como se fosse assim, eu estou com meu pé gelado, sinto crise do pânico e ansiedade, se eu for no médico ele vai passar um remédio. Para quê? Para o sintoma. Você tá com medo do sintoma. Por isso que a minha frase chave, que eu ensino e falo aqui é o seguinte: os sintomas não são perigosos. Os sintomas da crise do pânico, eles são desconfortáveis. Ter o pé gelado é desconfortável, dor no peito é desconfortável, desde que não seja nenhum problema cardíaco. Tem que descartar essa possibilidade com o cardiologista. Angústia, tristeza, batimentos cardíacos acelerados, mão suando, náusea, dor de barriga, dor de cabeça, vários sintomas físicos da ansiedade que são muito desconfortáveis, mas eles não são perigosos. Você não precisa sair correndo para o pronto-socorro porque isso é grave, isso é sério e eu vou morrer. Não vai. Sintomas da crise do pânico não são perigosas, não são fatais. Isso que eu quero dizer, não mata, não... Entendeu? Você não vai morrer de mão gelada. As mãos gelam porque na hora do medo de morrer, esse medo que toma conta da pessoa quando ela está numa crise do pânico, ele faz com que o sangue seja concentrado nos músculos grandes da coxa, por exemplo, para correr, e nos órgãos vitais para te manter alerta e viva para você fugir do perigo. Que não existe, só existe no seu pensamento. Você está pensando numa possibilidade. Então, seu pé tá gelado? Põe uma meia, coloca uma água quente, põe o pé dentro. Aqueça seu pé. Isso é circulação. O sangue saiu. Pé não é prioridade quando o corpo está num estado de emergência, de sobrevivência. Relaxa seu corpo, faz exercício da respiração. Faz musicoterapia, coloca uns 2, 3 hinos, louva a Deus com todo o seu pulmão, sua voz. Quero ver se não vai diminuir essa ansiedade. Diminui, cai. Diminuindo, a circulação volta ao normal. O sangue volta a ser enviado para os pés se aquecem. Não tem problema nenhum disso. Isso não é problema circulatório, pelo que você escreveu aqui. Mas se for de circulação, se os seus pés estão ficando cianóticos, que a gente fala, mão cianótica, pé cianótico, que é roxo, boca roxa, mão roxa, pé roxo, problema de má circulação. Vai procurar um médico específico da circulação sanguínea. O quê? Um cardiologista? Porque o coração é que bombeia o sangue para o corpo inteiro? Um reumatologista? Não, né? O reumatologista vai ver mais as articulações. Procure um especialista. Ver o que está acontecendo. Tem um zumbido no ouvido, já fiz vários exames e não dá nada. E os médicos falam que é ansiedade. Eu tenho tireoide também, odeio ficar em casa sozinha, medo de passar mal. Osana, é muita coisa. Tá, Osana? Muita coisa. Não é só o zumbido. O zumbido é um sintoma físico que o seu corpo está enviando como sinal de que tem coisas erradas. Tem coisa errada. Quando nós temos uma hipervigilância, que é tipo assim, você toda hora tá escaneando seu corpo para ver se tem alguma coisa errada, se você tem um câncer, se você tá tendo infarto, se você tem alguma doença grave, você fica o tempo todo, será que é tumor no cérebro? É no meu ouvido. E se for e se for um AVC? E se for... Você começa a pensar inúmeras possibilidades de doença, aí vai no médico, o médico não fala que não é nada. Toda vez que você ficar muito ansiosa, dormir mal, comer mal, preocupar demais, isso vai acontecer, vai dar esse zumbido. Esse zumbido pode ser vários fatores, porém, contudo, todavia, pode ser que, como nós temos artérias que passam aqui, né, por aqui, assim, atrás do ouvido, a carótida, que vem do cérebro, passa aqui no pescoço, mas tem artérias lá, na cavidade. Você, que passa até entre os... Você visse uma foto, assim, a gente tem seios nas... cavidades, buracos entre os ossos, onde passam os nervos e passa as veias e artérias. E você tá tão sensível que você escuta esse fluido. E ele fica assim como se fosse cachoeira, como se fosse onda do mar. Faz esse barulho de sopro forte assim. Ou se for tambores, é latejando, igual o coração batendo.
Você sente assim. Se for desse tipo, o que se faz? Toma chá de camomila, chá de erva doce, chá de erva cidreira, caminhe descalço, olhe para a natureza, veja um pôr do sol, pare de pensar em problemas, relaxe o seu corpo, relaxe a sua mente, busque mais a Deus, se alimente saudável. Essas coisas que tem para fazer. Ou vai lá no médico oftalmologista para ver se tem algum problema depois do seu tímpano, do tímpano para trás. Doutor, meu cardiologista me prescreveu a nortriptilina, mas me disseram que faz mal pro coração. Eu parei de tomar, eu vou voltar e tomar. Você é maravilhoso, obrigado pela sua live que clamou no meu coração. Regilane, nortriptilina. Esse negócio do médico passou, YouTube tá mudo? Eita lasqueira, por isso que não tem ninguém no YouTube. Como pode uma coisa dessa? Eu vou olhar aqui agora, tá? Por que o YouTube tá mudo? Da hora que tá mudo, hein? Nossa, aí o pessoal entra e sai. Não, esse vídeo nem vai funcionar. Ainda bem que eu tô gravando ali. Os medicamentos, tanto pro coração quanto pra ansiedade e tudo, se o médico passou, é ele que tem que tirar. Esse negócio de a gente ficar tirando medicação por conta própria também é ruim, também é perigoso. Engraçado que aqui tá mostrando que tem som, input. Zana, dá pra você ir lá no YouTube de novo, por favor, pra ver se tá mudo? Deixa eu olhar aqui. Gente, técnicas. Aqui mostra que tem microfone. E o microfone tá alto até. Não é possível. Deixa eu ver aqui. Ah, tá mudo mesmo. Porque aqui não tá mostrando o negocinho mexendo. Ah, peraí. Eu vou terminar e vou fazer outro. Tá mudo mesmo, não tem jeito. Então, ele passou nortriptilina pro coração. Me disseram que faz mal pro coração. Na verdade, não, olha só. Veja bem como que nós somos, né? Quem te disse? Quem te disse? Esse te disseram é o quê? É um outro médico? É um outro cardiologista? Ou é apenas uma pessoa que ouviu dizer? Na verdade, se você ler a bula de qualquer medicação, você não toma. Vocês não tomam. Lê a bula da sertralina, do clonazepam. Lê a bula do Rivotril, pra você ver se vai tomar. Você não tomaria... Olha, lê a bula do Tilenol. Do Tilenol. Você não vai tomar. Tanto efeito colateral que pode acontecer. É problema no fígado, no rim, no pâncreas, no estômago. E todo medicamento vai, com certeza, atacar esses órgãos. Por quê? São metabolizados por esses órgãos, são excretados por esses órgãos. Quando ele cai na corrente sanguínea para biodisponibilidade, já está meia vida assim, do medicamento. Ele já fez um monte de efeito em todos os órgãos do corpo. Não tem como. Um medicamento, ele nunca é imune de entrar no seu estômago e ir para sua corrente sanguínea, ser excretado pela urina nas fezes ou no suor também, pode ser um pouco excretado, e não danificar, principalmente a longo prazo. Não tem jeito. Falar para vocês, é verdade? Não tem jeito. Por isso que muita gente começa a tomar medicação e depois o estômago dói e a pessoa começa a tomar medicamento para o estômago. Aí depois começa a ter insônia por causa do medicamento da ansiedade. Aí toma um para dormir. Aí quando vê, tá com 3, 4, 5 bulas. Mas quem é que vai organizar isso? Procura um médico bom. Nem todo médico é só de prescrever. Tem muito médico que vai te ajudar a desmamar o medicamento, a tirar gradativamente, a fazer o processo retroativo. Ele entra com miligramas baixas e vai aumentando, porque depois não faz mais efeito. Chega lá a 20, 30, 40 miligramas, depois ele vai abaixando de novo até o seu corpo descompensar e ficar... Descompensar, que diga assim, desmamar, parar de ser... precisar daquela medicação e começar a agir sozinho. Minha ansiedade é com muita falta de ar, muita mesmo. Tem que fazer exercícios da respiração para quando você tiver com ansiedade, você ter o controle sobre ela. Porque o controle da respiração é do nosso... Aqui da nuca, na parte da nuca do cérebro, que é a base cerebral, fica um espaço aqui atrás... Como que é chamado mesmo? A parte
Antigamente era o cérebro de réptil, reptilítico, réptil. Agora é a base cerebral, chamada de base cerebral, a base do cérebro aqui. Aqui. Bem no encontro da nuca com o final do cérebro aqui. Ele comanda o batimento cardíaco, respiração. Os animais também têm. Função do sistema imunológico, digestório, assim, as funções vitais dos órgãos internos. Não é a gente. Eu não como e falo assim, vai lá, começa a digestão, dá uma paradinha aí agora. Sistema imunológico funciona, agora você para. Eita, que eu esqueci de respirar, eu tinha que ter lembrado. Não é você. Por que você tem falta de ar? Porque a gente pega o controle do ar, que é a primeira coisa que parece que fecha aqui na glote por causa da ansiedade em excesso. A adrenalina, ela tem essa função constritora constritora, que fala fechar os vasos, as artérias, por isso que a pressão sobe, o coração bate com mais força. E a live aqui não tá entrando mais. Então, eu não tô mais ao vivo no YouTube. Tá? Caiu, não tem jeito. Então, você tem essa sensação. O que você faz? Faz exercícios respiratórios de relaxamento, sabe? Relaxamento muscular progressivo também. Você pode procurar esse relaxamento muscular progressivo na internet. Tem várias vezes que ensina, vários vídeos que ensina. Você começa a relaxar o seu corpo, você relaxa a sua glote também, você faz exercícios vocais, letras, M, com a boca fechada, ar, com a boca aberta, ar. Isso tudo vai relaxando aqui a nossa musculatura e você respira melhor. Isso é uma forma de aliviar. Eu fico com medo de sair de casa, medo de viajar e passar mal na viagem, mas quando eu saio assim mesmo, veio que deu tudo certo, me dá uma sensação de alegria e bem-estar. É exatamente isso que tem que ser feito. Tem que sair, tem que viajar, tem que enfrentar o medo, só depois que a gente vai ver o resultado disso. Já fui várias vezes no hospital com essas crises, e era só crise do pânico, ansiedade, sim, tudo isso. Então não vai mais. Toda vez que você tiver crise do pânico, você para de ir para o hospital e começa a aplicar o método IDAI que eu ensino, tá? Eu ensino o método IDAI. Hoje eu não vou ensinar sobre ele, mas praticamente ele é envolver-se no tratamento, olhando aqui que está escrito. Enfrentar o medo, você vai fazer um planejamento de enfrentamento, você vai desafiar este medo, você vai aceitar os sintomas e você vai interagir com o presente. Cada um desses passos eu ensino no meu grupo do WhatsApp, gratuito, se você quiser entrar. O link está na bio, vai lá na bio, então manda uma mensagem para mim, eu quero participar do grupo lá do WhatsApp. E aí eu envio para você o link. Lá eu ensino maneiras, pouquinha coisa a cada dia, gradativa, de você interagir com o presente ou aplicar uma dos 4 passos do meu método daí para você enfrentar a crise do pânico. O que mais que você falou? Como você vai sempre pronto-socorro? Isso é uma evitação e fuga, né? A gente foge, a gente não quer sentir aquilo, a gente tem medo daquilo, não sabe lidar com aquilo, acha que aquilo é perigoso, que realmente vamos morrer, que dessa vez é mais forte, não, porque dessa vez eu tenho que ir pronto-socorro. Aí chega lá, vai tomar um calmante, vai ficar em repouso e depois vai ser mandado embora. O médico vai pedir para você procurar ou uma terapia ou um psiquiatra. Os dois são ótimos, tem que procurar. Tem que procurar porque é o que eu vou falar hoje. O que desencadeia a sua crise do pânico? O que desencadeia? De acordo com as referências dessa doutora aqui, hoje eu trouxe o livro porque ontem eu não tinha trazido. Essa daqui, ó, a doutora Claire Weeks, que ela escreve o livro Help for Your Nerves, tá? É uma médica que escreveu esse livro já há muitos anos atrás. Vou tentar entrar aqui. E aí ela fala que quando nós regulamos o nosso sistema nervoso, a gente tem o simpático e o parasimpático, um de calma e um de agitação. Quando você aprender a lidar com o seu sistema parasimpático, fortalecer ele, que é o de calma, tranquilidade, segurança, que traz outros hormônios, serotonina, dopamina, aí você fortalecendo ele, quando vier essa crise do pânico, você, opa, peraí, não, já sei o que eu vou fazer isso e isso, e dá certo, entendeu? Dá certo porque um monte de gente, mas muita gente, graças a Deus, muitas pessoas
não tem crise do pânico mais, não tem ansiedade, crises de ansiedade, tá? Porque ansiedade não é um problema, tá? O problema não é a ansiedade, é saber lidar com ela. A gente quer tomar um remédio para não sentir mais as coisas. E isso é errado, porque nós somos seres humanos que temos vários tipos de emoções. O certo é saber lidar com as emoções. Eu tô ao vivo aqui de novo só para ver se vai dar certo. Eu fiz vários tratamentos com o psiquiatra, meu organismo não se adaptou a nenhum tipo. Comecei a usar chá de camomila, passiflora e me foi muito bom. Ó, que bom. Tá vendo, Kelly? Muito bom. Mas aceitar as crises na hora que elas estão acontecendo também ajuda muito. Adri, já tô com saudades. Depois temos que ver quando dá para fazer nossa sessão. Oi, Claudinha. Vamos fazer, com certeza. Eu quero saber das novidades, mulher. Como é que foi? Como é que tá sendo? Já conseguiu fazer o que tinha que ter feito? Ah, eu espero que sim. A Claudinha, por exemplo, que tá com saudades, ela é minha paciente, ela faz terapia individual comigo. E a gente montou um plano de ação, né? Porque o que dá a crise do pânico da ansiedade dela já foi identificado. Nós conseguimos identificar na terapia. Enquanto ela não resolver este problema, não vai resolver a ansiedade. E a crise do pânico é uma consequência dos problemas que nós carregamos e não resolvemos. Então, se você prestar atenção, ele não está ligado a uma deficiência química no cérebro, como outras doenças mentais. A esquizofrenia, por exemplo, ela precisa de lítio. Ela precisa de balancear os elementos químicos do cérebro. Sem o medicamento correto, que não é só lítio também, não é só esse, pode ser outros, o cérebro não vai entrar na realidade. A pessoa vai ter alucinações, ela vai ter crises, ela vai sair do eu, ela vai ser perigoso, tanto para a vida dela quanto dos outros, porque ela pode, num surto psicótico, fazer alguma coisa que prejudica ela mesma. E a outra pessoa, segurança, tem que ser balanceado com medicação. A crise de pânico e ansiedade não é a mesma coisa. Nenhuma nunca vai se transformar na outra. Inclusive, eu já tive paciente que tinha muito medo de se tornar esquizofrênica. Você não se torna uma coisa que você não tem. Você não tem o gene para isso, você não surtou. E não é porque você tem uma crise de pânico que você vai surtar, ficar louca, enlouquecer. As pessoas têm muito medo de enlouquecer. Eu vou enlouquecer, eu vou perder o juízo e vou enlouquecer. Você pensa que vai, esse medo de que vai é justamente o que está te dando crise do pânico. Se você não alimentasse esse medo, não pensasse nisso, não achasse que isso é uma possibilidade, se tivesse certeza que isso não vai acontecer, acabava as suas crises do pânico e da ansiedade. A esquizofrenia, as doenças mentais que são genéticas, que são herdadas, que são desenvolvidas, elas desenvolvem desde uma certa idade. E aí o médico vai acompanhando e a pessoa tem vários surtos durante a vida. E ela não tem ideia de que ela está surtada. Olha a diferença. A pessoa, raramente, que tem uma esquizofrenia, por exemplo, na hora de uma crise, ela sabe que ela teve. A pessoa que tem o problema, borderline, como é que é? Bipolaridade e outros transtornos mentais, raramente ela vê o tanto que ela mesma está se prejudicando e prejudicando quem está ao redor dela. Ela não reconhece, ela não enxerga, ela não vê. A não ser que aconteça algo que prejudica muito e ela realmente queira buscar tratamento, ajuda psiquiatra, ajuda terapia e esse tipo de ajuda. É a família que fica falando, fulana, você não tá vendo que tá muito difícil para você já brigou com seu chefe, você já brigou com seu marido, agora você divorciou, é muito difícil lidar, você tem que procurar um médico, tem que procurar um tratamento, e a pessoa ainda nega, não quer. Na crise do pânico e ansiedade é diferente, a pessoa corre para tratar, eu não quero ficar assim, eu tô ruim, eu preciso de ajuda, eu quero viver como eu era antes. O problema em si é só o medo de morrer. Só, né? Não é que é só. É que o medo de morrer é o que impulsiona a crise do pânico. Eu vou morrer, meu Deus. Então, se você tem medo de morrer, quer dizer que você quer viver. Então, vamos trabalhar este medo. Na depressão severa, profunda, muitas pessoas já perdem o brilho de viver. Ela não tem medo de morrer. Ela acha que morrer é lucro até. É perigosíssimo até.
lidar com isso tem que ser com medicação, tem que ser com tratamento, tem que ser com médico, multiprofissionais, é um terapeuta, é um psiquiatra, é um psicólogo, vários profissionais ali junto, ajudando a pessoa a sair desse estado, porque ela vai perdendo o brilho pela vida, a vontade de viver, é o contrário, ela começa a ter vozes na cabeça falando assim, quer saber, tá muito difícil, ela quer give up, que fala que é tipo desistir, ela quer desistir. Ela acha que é melhor. Na verdade, não é que ela quer morrer. Ela quer tirar aquela dor que ela sente. E tirando essa dor, ela pensa que o único jeito é não vivendo. Entende a profundidade disso? Na crise do pânico é diferente. Você quer viver. Você quer ter qualidade de vida. Você quer viajar. Você quer passear. Você quer falar em público. Você tem desejos por fazer as coisas. Você não quer ficar presa dentro de casa. Você não quer ter medo de tudo e de todos. E por causa disso você busca ajuda. Por causa desse medo, você fala assim, não, eu tenho que buscar uma terapia. Eu tenho que tomar um remédio, eu tenho que fazer alguma coisa. Desse jeito eu não posso ficar. Eu não era assim. Porque a maioria das pessoas fala, eu não era assim. Eu sempre fui. Aí vamos falar, alegre, sair, etc, etc. Então vamos, Claudinha, vamos fazer. Quando eu estou com crise de ansiedade, eu fico sem comer. O meu coração fica muito acelerado. Eu já fiquei 3 dias sem comer. Ok. O apetite, presta atenção. Olha que coisa interessante, né? Tá vendo? Vou ter que fazer mais umas 3 lives pra seguir o roteiro, porque o roteiro mesmo em si, eu não preciso nem de roteiro mais. É só eu ler o que vocês escrevem e explicar pra você. Ô, Marcilene, você podia escrever diferente, mas é lógico, a gente tá numa live pública, ninguém quer saber, ninguém quer ficar expondo a sua vida. Mas quando você coloca crise de ansiedade, eu quero abrir uma aspa bem grande assim, ó, pá, crise de ansiedade. E você ficou sem comer. Você não ficou sem comer por causa da crise de ansiedade. Vamos lá, crise. O que é crise? Crise é quando algo está descontrolado, né? A economia está descontrolada, é uma crise. A saúde está descontrolada, é uma crise. E é um descontrole, você não tem controle daquilo. A ansiedade descontrolada, se a gente for traduzir crise por descontrole, ela é causada, gerada por um problema que você está passando. E este problema tira seu apetite. Pode ser inúmeros fatores, inclusive, vamos lá, problemas que pode ser excesso de responsabilidade, pressão para dar conta de tudo, sentimento de não ser suficiente, um luto. O luto? Quem é que dá conta de comer no luto? É difícil? Você vai perder o apetite mesmo. Às vezes a pessoa come por necessidade. Se ficar 3 dias sem comer, até 3 dias o corpo dá conta, tá? Até 3 dias. Não é assim. Que para quem nunca fez jejum intermitente, nunca fez jejum de 24 horas, de uma vez ficar 3 dias sem comer, não é saudável, mas não vai morrer. Não pode ficar sem tomar água e nem sem dormir. Mas o corpo vai se virar nos 30, ele vai começar a queimar o que tiver para queimar para produzir energia para sobrevivência. Você vai ficar muito fraca, com hipoglicemia, vários fatores. Vão acontecer vários fatores no seu corpo durante cortisol, hipoglicemia, o índice glicêmico vai ficar assim, o cortisol assim, a adrenalina, por isso seu coração dispara. O corpo vai ficar esperando até ver a hora que você vai comer de novo. Mas, se você não resolver o principal que trouxe essa crise do pânico, vai acontecer de novo. Você melhora, come um pouquinho, dorme, parece que melhorou, volta de novo, depois fica sem apetite de novo, começa a perder peso rápido demais. Aí começa a vir outros problemas de saúde, porque a falta de nutrientes diminui seu sistema imunológico, dores de cabeça, aí uma gastrite, porque o estômago está muito tempo vazio, o ácido clorídrico começa a corroer a parede do estômago. Vários outros tipos de problema. Falta de vitaminas, falta de minerais, aí a falta de selênio. Selênio é um precursor, selênio é precursor do triptofano, que é precursor da serotonina, que é o hormônio do bem. Os hormônios para ser produzidos, eles precisam desses nutrientes e minerais. Cadeias de aminoácidos. Nossa, é uma cascata de eventos que acontece. Então, o seu problema pode ser luto, perda, rompimento, trauma, vida sem espaço para expressão emocional. Eu vou falar
problemas reais da vida, tá? Que podem estar sendo ignorados. Isso serve para outra aqui, ó. Por exemplo, a Regilane escreveu assim: meu medo, todos os dias não consigo dormir direito e relaxar. Tô toda me tremendo. Faz dias que estou assim, depois do infarto. Meu medo é infartar de novo, queria tanto ficar boa desses sintomas. Enquanto você tiver medo de infartar, você não vai ficar livre dos sintomas. Porque este medo alimenta a sua ansiedade. Enquanto você tiver esse medo alimentado, você não vai sarar. Pode tomar o remédio que for, fazer o que for, não vai sarar. Eu acho que eu voltei as mensagens. Eu quero participar do grupo, por favor, do WhatsApp. Vai lá no link da bio e clica lá que tá lá. Tá? Quem quer entrar no grupo, vai lá que tá lá. Tá mudo? Adriano, YouTube. Ah, o YouTube tá sem som. Tá, o YouTube. Eu já saí do YouTube, não teve jeito. Aqui não tá mudo, né? Não tinha esse tanto de gente aqui. Adriana, quando você fala sobre lidar com as emoções, você pode estar querendo falar também em não ir mais no hospital, sentir vários sintomas, conseguir dominar eles, mesmo que todo dia eu sinta algum sintoma? Vamos lá. Quais são os sintomas da crise do pânico que você já sabe que acontece no seu corpo, que você já passou por elas e você não deve ir ao hospital? Se o cardiologista já falou que você não tem nenhum problema cardíaco, se o médico pneumologista também, ou o que te atendeu, falou que você não tem nenhuma DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que faz com que você tenha realmente uma severa falta de ar, asma, alergias. Se você não tem nenhuma doença física que é tratada fisicamente, com medicação, com alguma coisa, e os problemas físicos no seu corpo são emocionais, ou seja, o medo que dá adrenalina, que dá esse sistema, que aciona o sistema de luta e fuga, e você sente tremores e excesso de adrenalina, às vezes está suando, às vezes está com a mão gelada, todos esses outros sintomas que a gente já falou, eu tenho uma lista de sintomas e eles são da crise do pânico. Por que você iria para o hospital com esses sintomas se você já sabe que é crise do pânico? Porque quando chegar lá no hospital, você vai ter certeza que você não está morrendo. É só isso que a pessoa quer ter certeza. Porque o que a pessoa tem medo na hora da crise do pânico é de morrer. Ah, eu vou morrer. Dessa vez é forte, dessa vez eu vou, dessa vez já era, não tem jeito, eu tenho que correr. Corre, corre, corre. Me leva no hospital. Chega lá, o médico fala: não, você não tem nada, é crise do pânico. A crise do pânico é o medo de morrer. O medo que você teve. Na hora que ele falou que você não tem nada, acalmou esse medo. Você desligou o cérebro, a ligação lá que teve de sintomas, eu vou morrer. Aí ele falou: não, você não vai. Aí você desligou e foi por outro caminho. Então o que eu tenho? Então por que isso aconteceu? Aí você sai de lá com um ponto de interrogação enorme. E se acontecer de novo? O que eu faço? Isso são emoções. E a emoção principal é medo. Então tem que aprender a lidar com medo. Você tem medo de quê, na verdade? Então a gente vai ter que fazer a terapia para ir, ó, descascando a cebola. Eu gostei dessa metáfora que eu vi num livro, onde ele fala que o miolinho da cebola, lá no meio, dentro da cebola, é a causa real da crise do pânico, que é a casca da cebola, é a parte de fora. Os sintomas são a parte de fora. Por que você desenvolveu isso? O que aconteceu com você para que você tivesse crise do pânico? Então a gente vai tirando as camadas. Ah, foi coisas do passado, foi coisas de agora, foram traumas, foram. O que foi? Às vezes é só a crise em si que traumatizou a pessoa. Mas depois disso ela não é a mesma, porque ela tem medo, então é esse medo alimentado. Tem gente que tem o mesmo sintoma e não desenvolve transtorno de ansiedade nem transtorno do pânico. Por quê? Porque ela, tudo bem, meu coração acelerou, eu já sei o que é, e ela não importa. Ela sabe que ela tá bem. E que aquilo foi um episódio único. Por ela não ter medo, não vai acontecer de novo. E por que com você acontece de novo, de novo, de novo, de novo? Porque você tem medo. Porque você tem medo. Se você não tivesse medo, não acontecia. E o dia que você entender isso e não tiver mais medo, acabou os seus problemas com crise de pânico. Acabaram. Aí você vai resolver outros problemas, que são casamento em crise ou relação sem afeto. Vai resolver o problema do seu casamento. Sobrecarga com filhos e pais e trabalho.
vai ver sobre essa sobrecarga. Diminui a sobrecarga. Pode ser com filhos, com os pais ou com o trabalho. Solidão afetiva ou espiritual. Isso desencadeia crise de pânico e ansiedade. A crise de pânico em si, falar a verdade, é o menor dos problemas. E vocês colocam como se fosse o pior. O pior. A pior coisa é sentir essa sensação de morrer. Não, ela não é a pior. A pior é você achar que vai morrer. Mas você não vai, se você mentalizar e saber que esses sintomas não matam. Chega lá no pronto-socorro e pergunta pro médico. Pergunta. Infarto, morre. Mas crise do pânico não dá infarto. O que dá infarto é alto colesterol. Ou problema cardíaco. Ou problemas congênitos, que a pessoa já nasceu com problema cardíaco, tem válvula mitral, teve que colocar ponte de safena, teve que colocar stent, teve que colocar um marca-passo, mas não a crise do pânico. Ou de pânico, né, que fala. O problema é lá mais profundo. Trauma da infância não nomeado. Culpas não resolvidas. Desalinhamento com propósito. Vida emocional anestesiada. Você simplesmente virou uma pedra de gelo. Você não quer sentir nem amor, nem raiva, nem tristeza. Porque todas as emoções, elas não são boas nem ruins. Depende como nós usamos as nossas emoções. Você pode ter raiva. Eu tenho muita raiva de não ter a habilidade de dirigir. Porque se eu pudesse dirigir, eu tô dando um exemplo. Eu poderia pegar um carro agora e ir lá onde eu quero. Mas não, eu tenho que depender de alguém. Com essa raiva, eu vou entrar na outra escola, vou tirar a carteira e vou dirigir. Tá vendo? Eu canalizei a minha raiva, a minha indignação, assim, do tipo, né? Que a raiva é tipo uma indignação para o bem. Vai me dar forças para eu fazer o que eu preciso fazer. Ansiedade é a mesma coisa, ela veio para resolver alguma coisa. Se você tá ansiosa, vamos ver por quê. Tem um porquê. Estava com crise, mas estou bem, mais calma, obrigado, você é excelente. Ué, mas já? Só na live você melhorou? Nossa, então o negócio aqui tá poderoso mesmo. Se for, me escreve aqui que já tá bom. A Lívia disse, já me ajudou muito, tô bem melhor. Também? Uai, a live tá fazendo milagre. Tô brincando. Eu vou beber uma água. Eita, live poderosa, hein? Só aqui vocês já estão... O que eu quero saber, que eu acho que não expliquei direito. Se eu tenho esses sintomas, mas não consigo administrar, então eu me curei? Exato. Kelly, exatamente isso. Até um dia que esses sintomas vão acabar. É exatamente isso. Esse aí é a chave. Esse é o segredo. Qual que é o segredo? É isso, Kelly. É isso. Vou falar pra você. Eu, por exemplo... Não é só eu, tá, gente? Todo mundo tem sintomas. Qual é a diferença? A diferença de quem tem medo do sintoma e quem não tem. Pronto, acabou. Se eu pudesse resumir, era isso. Agora, olha só o que eu tô resumindo. Eu tô resumindo este livro que fala sobre... Aqui, ó. Acabe com a ansiedade agora. Peraí, aqui esse... Eu tenho que abrir aqui o laptop. Que aí pelo menos eu vejo o que eu tô mostrando. Aqui, ó. Acabe com a ansiedade agora. Eu tô resumindo esse livro aqui. Com esse livro aqui, ó, fazer relaxamento para reduzir o estresse. A relaxação e o estresse, redução, workbook. Workbook, isso aqui é só de coisas para eu ensinar para vocês o que fazer. Tudo, quando eu falo o que fazer, é prática. Prática para você diminuir a ansiedade. Diminuir a ansiedade no sentido assim... É pra resolver? Não. É pra preocupar? Não. Então o que eu faço? Eu tô tensa com alguma situação. Então vamos relaxar o corpo. Relaxando a mente, relaxando a musculatura, interagindo com o presente, exercícios que a gente faz. Aqui, ó, de ansiedade também, tá vendo? Tá em inglês aqui. Como usar a neurociência do medo para acabar com a ansiedade, o pânico e a preocupação. Essa é a última frase aqui, ó. Tá? Healer. É tipo um monte de fios
A sua cérebro tem um monte de conexão com medo. Se eu for no supermercado, eu tenho medo. Se eu falar em público, nossa senhora, eu vou ter um troço. Se eu for lá na igreja na frente, eu vou cair, vou desmaiar. Se eu pegar um ônibus, é capaz de eu vomitar na frente das pessoas, eu vou cair. Aí o seu cérebro tá cheio de fios que estão embaralhados, tá? Como se, não é que estão desconectados, eles estão enrolados. Aí você vai organizar isso, organizar esse tipo de pensamento. Pegar o ônibus realmente significa que você vai vomitar na frente das pessoas ali e vai passar mal? Ou é só um pensamento seu? De onde vem esse pensamento? Por que você pensa isso? Já aconteceu de verdade? Ou aconteceu com outra pessoa e você tem medo de acontecer com você? Você já enfrentou este medo? Já foi no ônibus até o final para ver o que acontece? Esse é outro, né? Aí tem esse aqui, ó. Anatomia da ansiedade. Entendendo e overcoming é tipo... Quando você superou. Essa é a palavra boa. Superando o medo da resposta do corpo. O corpo tem uma resposta. Esse livro aqui, ele foi escrito por uma médica que ela é psiquiatra, mas ela é holística que fala. Essa doutora Ellen Vora, ela é uma médica holística. Então ela fala que quando ela trata os pacientes lá no consultório dela, tem algumas partes aqui, ela trata o ser humano como um todo. Ela pergunta se a pessoa tá dormindo, o que a pessoa come, o que ela assiste, qual é a crença dela, quais são os valores dela. Tudo influencia onde você mora, se você é casada, se tem filhos, tudo. Porque o problema, ele pode estar em uma dessas coisas que eu tô falando. E você tá procurando o problema, o quê? Aonde? No coração que dispara em si. O meu coração também dispara, Kelly. O meu coração dispara. Dispara com medo real, quando eu assusto de verdade. Hoje eu fui lá fora e eu estava de costas, pegando uma coisa no carro e caiu uma folha da árvore na minha perna. Só que, veja bem, quando o corpo está em estado de vigilância, qualquer coisa nos assusta. E eu estava com medo de vir um bicho mesmo, porque tem coiote lá fora, tem cobra, o cachorro estava ali perto, mas o cachorro não é perigoso, ele é meu. Mas assim, eu estava hipervigilante. Tem esquilos. Eu não gosto de esquilo que vem em cima de mim, se vier, né? E aí eu peguei e a folha caiu na minha perna. A hora que ela caiu, eu dei um grito. A ação é imediata. Isso é um perigo real. É o mesmo sistema de pânico. Seu coração dispara, você tem medo de morrer, e aí você fica em pânico, em medo. E aí, só que assim que você aceitar os sintomas, o medo diminui. O cérebro envia uma mensagem para a amígdala e fala assim: para de mandar adrenalina, porque tá tudo bem. Ela não vai correr, nem fugir, nem lutar, nem evitar. E ela tá parada. Então não é um alarme falso. Desliga, ele desliga. E aí o sistema parasimpático entra. A hora que eu vi que era a folha, acabou. Olhei, é a folha, tá bom, acabou. Na hora a adrenalina baixa, ela dura segundos. Hoje, por exemplo, quando eu tô dirigindo, meu coração dispara, eu sei que coração disparado não é perigoso. Porque um coração saudável, ele pode sair do ritmo, ele pode disparar, eu já falei isso várias vezes. E ele volta ao normal sozinho, é um serviço dele, um trabalho dele, eu não tenho problema cardíaco. Eu não tenho. O médico já falou, o cardiologista. O colesterol não tá alto, não tem uma vida sedentária, não tem nenhum outro sinal no meu corpo que no meu coração. Porque um coração que não está saudável tem sinais, vários sinais no corpo. Cianose de extremidade, já falei. Muito cansaço, porque o coração não está conseguindo bombear esse sangue. Vários outros sinais. E o médico cardiologista com holter de 24 horas, com eletrocardiograma, um ecocardiograma, ele vai te dar o diagnóstico. Seu coração está saudável ou tem doença. Se você não tem, e ele disparou, problema dele. E daí? Por isso que eu gosto do meu método. E daí? E daí que ele vai voltar ao normal. Isso que os médicos falam. E esse livro aqui é de Deus. Deus vai carregar você através. Este livrinho aqui foi o que eu levei pro pronto-socorro quando eu estava lá fazendo exames, que eu tinha muita dor e eu tava com tumor no fígado. E eu não sabia se era câncer. Hoje eu sei que isso foi em março, que é uma fibroma, não, fibroma? Hemangioma.
Hemangioma, fibroma é um negócio do útero, né? Hemangioma, eu tenho um hemangioma, uma mancha no fígado. Ela é feita de vários vasos sanguíneos e tudo, não se torna maligno. Mas eu fiquei 3 dias no hospital para saber disso. E aí, enquanto isso, eu lia este livro. Deus vai nos carregar através dos nossos problemas. Quais são os problemas? Culpas não resolvidas, solidão afetiva e espiritual, sobrecarga com filhos, pais e trabalho, ou a saúde, outros problemas de saúde, como a moça aqui que teve infarto. Casamento em crise, imagina, você tá achando que seu marido tá te traindo. Sempre o problema aqui é dos homens, né? Eu sempre ponho a conta neles, nunca falo do problema das mulheres, mas é porque eu trato mais com mulheres. Aí você, minha filha, quem é que dorme em paz se você tem um pensamento desse, tá achando que está acontecendo? Enquanto não for resolvido, não tem diazepam que vai resolver, não tem sertralina que vai dar jeito no seu marido e no seu relacionamento. Enquanto você não bater de frente com aquele problema, resolver este problema, meu filho, vem aqui, vamos conversar. Você tá me traindo, o que eu tô achando, porque por causa, as evidências são essa. Tira limpo, resolve esse problema. Não imagina, não tô, eu te dou, pelo amor de Deus, confia em mim. Acabou o problema? Acabou. Ó, dorme com uma beleza, acabou a ansiedade, nada do coração disparar, enquanto você não resolver. Anjos existem, você é um anjo enviado por Deus, Nossa Senhora, amém, Jesus, obrigada. Palavras vai nos ajudando a enfrentar a crise de ansiedade, obrigada, amém, Lena, amém. Ô Senhor, você acha que eu não oro todo dia? Meu Deus, me ajuda a entrar nesta live, Senhor, alguém vai estar lá que precisa de escutar uma palavra de apoio, de ânimo, de alegria, não sei, coloca a palavra na minha boca, me ajuda a lembrar as coisas que eu estudei. Ai, me ajuda a falar o que é para ser falado mesmo nessa live, que são pessoas únicas, individuais. Eu não conheço você, nunca te vi. Tô aqui porque eu gosto. E você gosta de escutar, eu gosto de falar. E aliás, vamos terminar essa live, né? 1 hora de live é muita coisa. Eu tenho que diminuir as minhas lives para 20 minutos. E aí eu fico feliz de pelo menos uma ou outra aqui, ó. Aqui hoje nessa live, 2 já falou que melhorou. Eu vou ensinar um negócio pra vocês. O meu relógio despertou. Vocês já viram? Ele desperta a cada 1 hora. Você acredita? Você acredita que eu tenho um alarme a cada 1 hora no meu relógio? E você sabe pra quê? Pra a cada 1 hora eu parar e fazer 2 exercícios. E eu, como terapeuta, eu preciso de fazer também o que eu ensino. Um deles é a respiração. Parar por 2 minutos, só 2 minutos. O meu relógio tem um negócio aqui que ele ensina a fazer essas coisas, reflexão. Você pode pôr seu celular, seu relógio, e aí eu paro, o que eu tô fazendo, eu posso estar fazendo o que for, menos a live, né? Porque na live ele desperta, eu só desligo, eu sei que eu tenho que fazer, depois que eu terminar a live eu faço. Que é respirar, eu puxo o ar pelo nariz, seguro e solto. Eu nem conto mais, porque a gente acostuma, aí a gente não precisa mais de contar. Mas se você é nova nesse exercício, você pode contar. Você pode contar assim, ó, põe a mão na sua barriga, puxa o ar, a barriga enche a barriga de ar, enche a barriga mesmo de ar. Segura uns 4 segundos, conta assim, conta de 1 até 4. 1, 2, 3, 4 e solta assim, bem longo. Esvaziando a barriga o máximo que você puder. O soltar é mais longo do que o puxar. O puxar pode ser 6. Conta até 6. Vai puxando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz aí, todo mundo. Faz, segura. 1, 2, 3, 4. Solta. Vai soltando. Conta até 7 ou 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espaçadamente, tá? Aí você faz umas 10 vezes isso. 10 vezes. Dá 2 minutos. Puxa o ar, segura, solta. Isso diminui os batimentos cardíacos, oxigena melhor seu cérebro, traz uma sensação de tranquilidade, paz, desacelera os seus pensamentos, traz a sua mente para o presente, que é muito importante, porque geralmente a pessoa ansiosa está vagando lá no futuro. E se, não sei, se. E eu coloquei esse exercício. Ele é muito necessário. Eu já sei que eu tenho que fazer, só que a gente não vai lembrar. E aí, a partir do momento que daqui a pouco eu faço,
Amanhã eu faço. Quando eu tiver melhor, eu faço. Nunca vai chegar esse horário. Então, eu coloquei, acostumei. Um dia eu resolvi tirar, sabe? Eu falei, eu já sei que eu tenho que parar várias vezes por dia pra respirar, desacelerar, acalmar. Então, eu vou fazer isso. Eu já sei que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Me tirei todos os alarmes. Acho que deu uns 3 dias eu já comecei a ir no automático, que ainda não era hábito, né? Na verdade, não vira hábito, porque um dia é diferente do outro. Aí um dia você tá na rua, aí você não vai fazer, no outro dia você recebe visita, no outro dia é final de semana, aí você sempre deixa pra depois. Por isso que lá no grupo de 7 dias, que tem gente aqui que é do grupo, a gente faz um programa de 7 dias, eu falo assim, vocês fizeram? Vocês fizeram os exercícios? Porque se vocês não fizeram, perdeu tempo, gastou dinheiro à toa, não vai melhorar. Não resolve, gente. Por isso que crise do pânico e ansiedade é difícil de sarar. Sarar, curar, tratar, melhorar. Por quê? Porque ela depende de você. Ela não depende do psiquiatra, do remédio, do terapeuta. Ela depende de você. Você é o fator principal. Você é a sua cura. É de você que vai sair o resultado. Se você não fizer, não tem resultado. Eu posso ensinar, falar, pedir, chorar. Faz. E você não faz. Não adianta. Não, por isso. Só por isso que é difícil de sarar. Só por isso. Só porque você fica esperando um milagre e não faz. Só por causa disso. Se você fizesse... Eu tô pra ver ainda um dia uma pessoa vindo aqui na live ou conversar comigo ou fazer qualquer coisa e falar assim, Adriana, eu fiz o que você falou. E eu não melhorei. Ah, tô pra ver. Tô pra ver. Se acontecer, vai ser, eu vou conversar muito com você. Ah, nós vamos resolver isso, porque eu duvido que tá fazendo. Eu duvido. Quando eu começo a apertar a pessoa, falar assim, então vamos lá, você tá fazendo. Qual é a hora do dia mesmo que você tá indo tomar 10 minutos de sol? Que a gente tem uma agenda emocional, que aliás eu vou pular no grupo lá. Então, é que essa semana choveu muito, eu acabei não indo, sabe? Mas eu fui 2 vezes semana passada. Ah, tá. Você sabia que a luz solar emite hormônios para o nosso cérebro que já nos prepara para ter uma boa noite de sono, para quando for 9, depois 1 hora, 2 horas depois do pôr do sol, começar a produzir a melatonina que faz a gente desacelerar e dormir bem? E as luzes brancas que você tiver dentro da sua casa vão atrapalhar este ciclo de sono, porque emite uma mensagem do seu cérebro que não está na hora de dormir, porque tem luz branca na sua casa, tem que ter luz amarela. Luzes amarelas, igual a cor do pôr do sol. E o menos de luz possível. O que mais? Aí eu vou perguntando, né? E a água? A água, eu não dou conta de tomar. Mas como, criatura de Jesus, você não dá conta de fazer isso aqui, ó? A água não é ruim, é inodora, insípida e não sei o que. Mata a sede, alivia seu corpo, hidrata suas células e seu cérebro. Tem gente, sem brincadeira, eu vou falar uma verdade, vocês não vão acreditar, mas quer dizer, é melhor acreditar. Tem pessoas que tá em crise de ansiedade, ansiosa, sabe? Uma agonia, um trem que não passa, aquela coisa no peito, aquele negócio, e é sede. O cérebro cansou de enviar mensagem, vai beber água, tá com sede, a pessoa pensa assim, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. Aí ela fixa em outro problema, um problema de outro lugar, de outra saúde. O corpo começa a liberar muita norepinefrina e hormônios agitadores, cortisol, e ele fala assim, gente, nós estamos aqui morrendo de sede. O seu corpo é 70% água, seu cérebro também, a parte líquida. E aí, não tem. As células estão ali, ó, trabalhando no mínimo. Aí o corpo fica ansioso, aí a pessoa não tem. Aí bebe água, começa a tomar água suficiente para hidratar o corpo, melhora. Nossa, eu melhorei. Você acredita que eu tenho uma paciente que ela tomou vitamina D e ela estava tendo tonturas e ansiedade, crise de ansiedade, não de pânico, de ansiedade. Tonturas, crise de ansiedade. E aí a gente foi ver as vitaminas, os minerais. Eu falei, e a vitamina D3? Tá repondo? Ah, esqueci. Tomou, passou 2 dias, ela mandou uma mensagem, melhorei. Melhorei, não tô com mais tontura e tô bem, estou bem. Acordei super melhor, super bem. Super melhor não existe, né? Porque tava com deficiente de vitamina D.
Eu já tinha falado pra tomar, mas não tava tomando. Comprou, mas não tava tomando. Ômega 3. Teve uma que comprou ômega 3 e deixou vencer. Ah, eu comprei, tá aqui o vidro. Venceu. E não tomou. Então não adianta. Então tem que fazer. Ômega 3. Por que eu falo ômega 3? Porque o cérebro é 60% gordura. A parte sólida dele 60% é gordura. Peraí. Acho que a água é 70%. Quantos por cento é o cérebro, a parte sólida de água, e quantos por cento de gordura? Eu tenho anotado. Deixa eu ver. E aí você tá ou desidratada, o cérebro tá, não dá conta nem de pensar, ou você não tem... os neurônios precisam dessa gordura que protege a barreira mielínica dos neurônios e a conexão entre um e outro. 73% é água. A maior parte da massa cerebral é água. Gordura, lipídios, cerca de 10 a 12% da massa total. Proteínas, 8%. Não, mas espera aí. É da célula neuronal. Não seria... Tá bom, depois a gente vê isso, mas sei que precisa muito do ômega 3. Eu não tirei isso de mim, tá? Foi de estudos, eu não sei cadê. É porque existe duas maneiras diferentes de medir a composição do cérebro, tá? Peso total do cérebro, de 10 a 12% do peso total seria a gordura. 60% do peso seco, sem água, 60% gordura. 60% da massa seca do cérebro. O cérebro humano é composto por quase 60% de gordura. Então, é isso mesmo, tá? Vamos lá. Quando se remove toda a água do cérebro, como se faz em laboratório, tá? Isso aqui eu já tinha pesquisado, tá? Não tirei da minha cachola, não. Por que o ômega 3 é importante? Todas as vezes... Nossa, um monte de gente saiu aqui. Eu tenho que terminar. Ômega 3, 6 e 9 junto, é bom. Quando o médico... Não, quando lá no laboratório, para análise bioquímica, eles removem toda a água do cérebro, o que resta é chamada de massa seca. Dessa massa seca, cerca de 60% são lipídios, gorduras. Por isso é importante. Gente, um beijo grande para vocês. Eu fico muito feliz que muitas pessoas já foram ajudadas hoje com esta live. Com muito amor e carinho, eu falo para você a verdade. Não adianta eu florear e falar, coitadinha de você, nossa. Você não é uma coitadinha, você não é vítima. Você é dona da sua vida, você pode mudar o seu destino, está nas suas mãos. Deus te deu tudo o que você precisa. Tudo já está no seu corpo. É só você ajustar, organizar para que ele trabalhe do jeito que ele foi programado para trabalhar. Faça os ajustes necessários e você vai ter uma vida livre do medo, mais equilibrada, muito mais feliz e sem esse medo de tudo e de fazer um monte de coisa. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, e eu vou contar muito mais coisas para vocês. Eu tô olhando o horário aqui, são 8 horas, 8h16 no Brasil, né? Aqui está sol. Aqui, eu gosto às vezes de virar pra mostrar. Olha lá, ó. Tá vendo? Essa janela que tem aqui, ó. De dia, 4 horas da tarde. Sol. Sol. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até. Vai ficar salva essa live, tá bom? Beijos e até.